Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de correção de atividades de matemática. Hoje então a gente corrige a nossa atividade de número 10 do módulo 1, unidade 2. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem comigo na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: a mãe de Léo, Bia e Theo comprou 2 barras de chocolate, conforme a figura a seguir, para serem divididas igualmente entre os 3. Qual a fração da barra de chocolate representa a quantidade de chocolate que cada um dos irmãos receberá? Então, vamos primeiramente, contar quantos quadradinhos que tem esses chocolates aí, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E eu tenho aí que são 3 irmãos, certo, gente? Então, contando novamente, eu poderia contar o total e depois dividir, ou eu poderia simplesmente já passar dividindo, ó. Posso pegar 6 para um irmão, 6 para o outro irmão e 6 para o outro irmão. Então, aqui seria a parte do chocolate do Léo, aqui seria a parte do chocolate da Bia e aqui seria a parte do chocolate do Theo. Então, essa seria a parte que cada um receberia, tranquilo? E seria quanto, né? Já que eu peguei essas minhas barras de chocolate e dividi em 3 partes iguais, o nosso total seria 3. Só que cada irmão recebeu quantas dessas partes aqui dentro? 2, ou seja, seria 2/3. Essa seria a fração, mas também, gente, tem outra forma de fazer. Assim como eu contei quantos quadradinhos que tem aí, eu poderia contar quantos quadradinhos e colocar somente a quantidade de quadradinhos, de cada um deles no nosso numerador. O importante é você lembrar que no denominador sempre vem o total e no numerador vem somente aquela parte, nesse caso, a parte de cada irmão. Tranquilo? Então vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: uma padaria vende tortas divididas em 8 fatias iguais, conforme ilustra a figura a seguir. Então, temos aí 3 tortas, as 3 estão com fatias, de 8 partes. Letra A. Que fração de uma torta representa uma fatia? E aí pede para você explicar. Então, vamos observar somente uma dessas tortas. Contando, E como a gente já sabe que elas foram divididas em 8 fatias iguais, no denominador da minha fração, então, eu teria 8. E no numerador, somente uma das minhas fatias. Ele pede para você explicar. E aí, eu vou deixar vocês explicarem com as palavras de vocês, mas é só vocês lembrarem exatamente do que eu disse para vocês anteriormente. Quando a gente for escrever, então, uma fração, basta você lembrar que no denominador sempre é o seu total e no numerador é a quantidade de partes que você precisa, que você necessita para aquele problema. Tranquilo? Então, vamos continuar. Vamos agora para a letra B, Rosana comprou 4 fatias dessa torta. Qual a fração da torta que essa quantidade representa? Então, mesma coisa, o total 8, como ela pegou 4 fatias, seria então 4/8, onde a gente podia simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo, e eu teria então 2/4. Dividindo por 2 novamente aqui, ó, eu teria 1/2. Ou seja, a Rosana comprou metade de uma torta. Para fechar essa questão, a gente vai para a letra C, que diz: como podemos representar 10 fatias desta torta na forma de fração? Então, pessoal, primeiro, eu sei que a fatia foi dividida em 8 e não em 10, mas não tem problema. E eu peguei quantas fatias? 10. O que isso significa aqui, pessoal? Significa que essa pessoa aqui comprou uma torta inteira, que é 8/8, mais 2 pedaços de uma outra torta, 2/8. Então, é por isso que a gente consegue escrever como 10/8. Então, quando o seu numerador ele for maior do que o seu denominador, significa então que eu estou tirando uma parte inteira de dentro daquela minha fração. Nesse caso, uma torta inteira de 8 fatias, mais 2 fatias de uma segunda torta. Fechou? Então, vamos continuar. Agora, pessoal, nós vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte:
A figura a seguir representa 6 pizzas de diferentes sabores e cortadas em fatias de mesmo tamanho. Então tem a calabresa, que está cortada em 2 fatias, a portuguesa, 3 fatias, a moda, 4, a 4 queijos está 1, 2, 3, 4, 5, 6, a Califórnia está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a vegetariana está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatias, isso? Deixa eu ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certinho. Continuando, com base nas figuras das pizzas, responda as questões a seguir. Letra A, ele pediu para você indicar para cada sabor de pizza a fração que representa cada uma das partes em que ela foi repartida. O que ele está te pedindo aí, então? Ele está pedindo que você escreva a fração que representa a quantidade de fatias que cada uma dessa pizza foi repartida. Então, você vai colocar da calabresa, da portuguesa, de todas elas. Tranquilo? Então, vamos lá. Colocando, então, aí para vocês, se eu pegasse um pedaço da minha calabresa, então, vou colocar calabresa, seria um meio, uma metade. Da minha portuguesa, se eu pegasse um pedaço, uma fatia, seria 1/3, porque ela foi dividida em 3. Da minha a moda, vou só escrever moda, seria 1/4. Já da minha 4 queijos, que eu vou escrever só queijos, ficaria 1/6, porque ela foi dividida em 6 partes. Da Califórnia, como ela foi dividida em 8, seria 1/8. E por último, a minha vegetariana, dividida em 9 pedaços, seria 1/9. E aí, eu respondi a minha letra A. Vamos para a letra B. Letra B fala, conforme as repartições feitas em cada pizza, quais delas é possível comermos metade da pizza? Justifique a sua resposta. Então, ele está falando o seguinte, vamos explicar. De acordo com a questão anterior, que é a letra A, qual dessas em que eu comendo só um pedaço dela, eu já consigo comer a metade? Então, a metade ela é representada pela fração 1/2. Qual foi a única pizza em que a gente conseguiu escrever essa fração 1/2? Foi a nossa pizza calabresa, não foi? Então, é isso que ele está te perguntando. Vamos responder. Então, colocando aí para vocês, eu conseguiria comer, então, a calabresa. Certinho. Pessoal, eu acho que a letra C é a mesma coisa, tá? Ela tá aqui meio bagunçada, mas acho que é a mesma coisa. Para cada um que você deu, escreva... Ah, tá. Letra C, ele fala, para cada uma das repartições que você deu como resposta no item B, escreva a fração que corresponde à metade da pizza. O que ele está falando? Além da calabresa, tem como também a gente analisar as outras frações e transformá-las, elas todas em uma metade. Como assim? Por exemplo, eu posso multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo na minha fração, transformando ela também numa metade. É isso que ele está pedindo. Então, eu vou escrever todas que é possível a gente fazer isso. Então, acompanhem comigo. Colocando, então, para vocês todas que são possíveis, eu tenho a própria calabresa, que é uma metade. Eu tenho a minha moda, que é 2/4, ou seja, também é uma metade. Eu tenho a 4 queijos, que também pode ser escrito como 3/6, que é a mesma coisa que uma metade. E a Califórnia também pode ser escrita como uma metade, que é 4/8. Em seguida, ele pergunta, em quais das repartições é possível comer 1/3 da pizza? O que representa 1/3 da minha pizza, pessoal? É quando eu divido a minha pizza, então, em 3 partes e eu como somente uma dessas partes. Ele quer entender, então, qual dessas pizzas que eu consigo escrever, então, como 1/3. Tranquilo? Então, vem comigo que eu vou colocar para vocês. Então, nas repartições da pizza, nós podemos fazer isso com sabor portuguesa, vou colocar aí os sabores, tá? Na 4 queijos e na vegetariana, pois as quantidades de partes em que foram divididas é um número que é múltiplo de 3. Então, essa é a sua justificativa, porque eu tenho números múltiplos de 3 nessas frações.
E a letra E, ele fala o seguinte, para cada uma, então, dessas repartições que você deu como resposta, aqui no nossa letra D, escreva a fração que corresponde à terça parte de cada uma dessas pizzas, da portuguesa, da 4 queijos e da vegetariana. Vou pôr então aí para vocês. Da portuguesa, ela já pode ser escrita como 1/3. A 4 queijos, para eu ter representado então 1/3, seria 2/6. E a última, que é a vegetariana, seria 3/9. Assim, todas elas representam 1/3, 1/3 parte da minha pizza. Tranquilo? Fechamos então a nossa questão de número 3, onde trabalhamos com a ideia de fração e trabalhamos também com frações que são equivalentes. Tranquilo? Então agora vamos corrigir nossa próxima questão. Acompanha. Vamos agora para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte: preencha os quadrados com números de forma a tornar as igualdades verdadeiras, conforme apresentado no exemplo. Pessoal, vejam então que aqui nesse problema em específico, nós vamos trabalhar com as nossas frações equivalentes. Vejam então que ele te dá no primeiro membro uma fração e no segundo membro ele te dá apenas uma das partes dessa fração. Então você tem que entender o que está acontecendo onde eu tenho uma igualdade tanto no primeiro quanto no segundo membro. Por exemplo, na letra A eu tenho os numeradores. Então eu vou ver o que está acontecendo de um numerador para o outro para eu fazer a mesma coisa no denominador. Fechou? Então vem comigo. Colocando aí para vocês, eu tenho então de 2 para 6, eu multipliquei esse meu número por 3. Então aqui eu também tenho que multiplicar por 3. Ou seja, nesse quadradinho aqui, eu colocaria o número 9, porque 3 vezes 3 é 9. Já na letra B, de 12 está transformando para 3, ou seja, está dividindo por 4. Então, aqui em cima, eu também tenho que dividir por 4. Ou seja, nesse quadradinho ficaria 2, porque 8 dividido por 4 é igual a 2. Letra C, de 9 está transformando em 3, ou seja, eu dividi esse meu número por 3. Então, embaixo, eu também divido por 3. 12 dividido por 3, 4. E por fim, na letra D, eu tenho de 9, eu estou transformando para 6. Isso. Então, quer dizer que eu peguei esse meu 3 e multipliquei por 2. Espera só um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso mesmo. Então, aqui seria, nesse caso, 8. Por quê? Ó, vou escrever aqui para vocês. 9/12, se eu simplificasse por 3 em cima e embaixo, daria 3/4. Para transformar isso daqui para 6, então, eu teria que pegar esse 3 e multiplicar por 2. E embaixo, também multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Exatamente o número que estava faltando aqui. E assim, a gente fecha a nossa questão de número 4, trabalhando então com a nossa ideia de frações equivalentes, onde para encontrar uma fração equivalente, ou a gente multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, ou a gente divide pelo mesmo número em cima e embaixo. Tranquilo? Então agora vamos corrigir a nossa questão de número 5. Questão de número 5, vou pôr aí na tela para vocês, diz o seguinte: os ciclistas Fernando, Amanda, Sérgio, Vanessa e Maicon disputaram a maratona. Fernando venceu em primeiro lugar e no momento em que ele completou a prova, Amanda havia percorrido 2/6 do trajeto. Sérgio tinha percorrido 1/metade, Vanessa 3/4 e Maicon percorreu 5/12. A figura que representa a posição dos 5 ciclistas no momento em que Fernando vence a prova é... Então, quando Fernando venceu a prova, cada um deles estavam exatamente em qual ponto? É isso que ele quer que a gente analise. Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai ter que relembrar a ideia de como marcar pontos que são fracionários dentro de uma reta numérica. Tranquilo? Então, vamos analisar aí comigo. Primeiro, nós temos que encontrar as frações equivalentes às frações que foram dadas para nós. Então, vou pôr aqui no slide em branco. A primeira fração, 2/6, que é o da Amanda, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo e eu obteria a fração 4/12. Essa aqui, então, é da Amanda. Nós temos o do Sérgio, que era 1/2. Se eu multiplicar por 6 em cima e embaixo, eu obtenho o mesmo denominador,
que seria 6/12. Então, esse aqui seria do Sérgio. Depois, nós temos o da Vanessa, que é 3/4. Para transformar para 12, eu teria que multiplicar por 3 em cima e embaixo, que daria 9/12. Então, esse aqui é da Vanessa. E, por fim, nós temos o do Maicon, que foi o que ganhou, que já está como 5/12. Assim, a única alternativa que representa a reta numérica com esses números tendo eles o mesmo denominador seria a nossa letra C de casa. Finalizando, então, aí a nossa questão de número 5 e, consequentemente, a nossa atividade de número 10. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Sim? Corrigiram no caderno? Então, gente, por hoje é isso e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!